Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário NoFap. Espero que estejam bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que pouca gente fala, sobre futebol, cara. Na realidade falam bastante, mas alguns falam mal do futebol, degrinindo a imagem do futebol, como se fosse algo superficial. E claro, tem o pessoal que fala bem. Mas especificamente eu vou falar de um lado do futebol, onde tem uma certa semelhança com algumas características do NoFap, como disciplina, como foco, como superação. Então fique até o final do vídeo e vamos nessa. Futebol aumenta a sua testosterona? A resposta é interessante, cara. A resposta é sim. E antes de qualquer coisa, tô meio cansado que eu tava fazendo aqui uma atividade física, pessoal. E aí eu tô um pouco cansado aqui, mas a gente vai bater esse papo. Eu quero que você entenda que eu não tô falando aqui, cara, apenas de jogar futebol. Eu estou falando também da emoção, da competição e do espírito de disputa que existe dentro do esporte. O homem ele nasceu para competir, cara. Desde os tempos antigos, desde a antiguidade, existiam torneios, corridas, lutas, desafios físicos e competições entre tribos e povos. Isso não é algo moderno, cara. Isso faz parte da natureza humana. E quando falamos de testosterona, nós estamos falando justamente do hormônio ligado à competitividade, a energia, disposição, confiança e desejo de vencer. Você já percebeu como um homem fica diferente, cara, quando ele entra em um campo de futebol? Ele corre mais, ele grita mais, ele presta mais atenção em tudo, ele fica focado e ele quer vencer. O seu cérebro entende, cara, que ele entra num estado de alerta. O seu corpo ele libera adrenalina e o seu coração acelera. O seu organismo ele entende que existe um desafio diante dele ali, naquele momento. E diversos estudos observam que situações de competição aumentam sim temporariamente os níveis de testosterona. Mas existe algo ainda mais interessante, cara. Não é apenas o ato de jogar. Saca só isso. Até mesmo assistir uma grande competição pode despertar emoções profundas. Pense em uma final de campeonato, cara. Pense em uma Copa do Mundo como está rolando agora. Pense em um jogo decisivo. Milhões de pessoas param para assistir. Por quê? Porque existe algo dentro do ser humano que admira a superação. E nós gostamos de ver coragem, cara. Gostamos de ver habilidade. Gostamos de ver determinação. Nós gostamos de ver pessoas ultrapassando os seus limites, a sua própria superação. E isso gera inspiração, cara. E agora eu quero citar aqui um exemplo clássico, que é o Cristiano Ronaldo. Olhe para a mentalidade desse homem, cara. Ele não chegou ao topo apenas porque tinha talento. Ele chegou porque ele treinava mais que os outros, cara. Ele dormia melhor que os outros. Ele se alimentava melhor que os outros. E ele sacrificava mais que os outros. Se sacrificava mais. Tinha mais disciplina. Ele construiu um corpo de atleta, cara. Uma mente calejada de campeão. Uma disciplina imparável. Fora do comum. Um cara fora da curva, velho. E quando você vê um homem assim, algo dentro de você desperta. Você pensa, se ele conseguiu, talvez eu também possa evoluir, possa conseguir isso. E você pode, cara. Isso gera uma motivação, isso gera vontade de crescer.
Isso gera energia masculina, cara. E é por isso que muitos homens se sentem bem, cara, depois de assistir uma grande partida ou acompanhar a trajetória de atletas inspiradores como ele. E outros também. Porque eles estão vendo exemplos, cara, de esforço, superação. Agora existe um detalhe importante, cara. Existe um detalhe muito importante aí. Assistir futebol não vai transformar a tua vida, cara, sozinho. Da mesma forma que assistir vídeos de academia não vão criar músculos. Da mesma forma que assistir vídeos sobre NoFap não vai fazer com que você vença os seus impulsos. Existe uma diferença enorme entre admirar e agir. O futebol pode inspirar, mas você precisa entrar em campo, cara, na sua própria vida. Você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, ter mentalidade. Você precisa vencer seus vícios, cara. Você precisa controlar seus impulsos. Você precisa construir a sua própria disciplina. E é aqui que o NoFap Hard Mood entra. Porque no NoFap Hard Mood é uma forma de treinamento. Você está treinando a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Você está treinando o seu autocontrole. Você está treinando a sua mente para aprender a dizer não, cara, para prazeres imediatos. Você está fortalecendo a sua capacidade de resistência e de dizer não. Da mesma forma que um atleta, cara, treina para uma competição, você está treinando para se tornar a sua melhor versão. A sua melhor versão, é isso. Então a minha reflexão para você é a seguinte, cara. Talvez o futebol não seja apenas um jogo. Talvez ele seja apenas uma representação da própria vida. E isso tudo, existe uma preparação, existe um esforço, existe derrota, existe vitória, existe pressão, existe superação. E os homens sempre foram atraídos por isso, cara. Simplesmente. Porque no fundo eles reconhecem algo de si mesmo dentro dessa batalha. Tem muita gente que fala mal, cara, que isso, brá, brá, brá. Enquanto que esses caras que falam mal, acho que eles nunca jogaram futebol na vida deles, ou uma pelada na rua quando criança, ficaram traumatizados de repente, entende? A questão aqui, cara, não é ficar bitolado. Que realmente tem pessoas que levam muito a sério essa questão de torcer por um determinado time, entende? A questão é a essência, é o espírito por trás do exercício. Por trás do futebol, no caso, ou por trás de algum outro tipo de esporte, como uma arte marcial. Então usa essa energia, cara, usa essa inspiração para você construir uma história. Porque a verdadeira partida, ela não acontece dentro do estado, cara. A verdadeira partida acontece todos os dias, quando você decide entrar com a disciplina e o foco. Entre o crescimento e a acomodação, entre a evolução e o prazer imediato, continue firme no NoFap Hard Mood. Treine o seu corpo, fortaleça a sua mente, controle as suas emoções, entre em campo todos os dias para vencer a partida mais importante da sua vida, a luta contra os seus vícios, a luta contra você mesmo. Beleza, pessoal? Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa mensagem aqui, cara, é uma mensagem sensacional. Porque eu estou indo contra as pessoas que falam mal, cara, do futebol. Que tem muita galera aí que fala mal, não tem nada contra, mas que os caras não entendem esse espírito por trás
do movimento do futebol, cara. Que é como eu falei pra vocês, que tem tudo isso, cara. Tem disciplina, tem virilidade, agressividade. Agressividade aqui, mas não no sentido de bater, cara, saca? Mas ali você tem que ter jogo de cintura, tem que pensar rápido, tem que focar, tem que se superar, cara. E isso tudo tem semelhanças com o NoFap, com as características que nós desenvolvemos quando nós estamos em NoFap Hard Mode, que é justamente a disciplina, o equilíbrio emocional, superação, foco. E, cara, utilizar o máximo da energia para atingir metas e objetivos. Beleza, galera? Tamo junto, irmão. Até o próximo vídeo.